Imóvel. Quais são as regras para que você possa usar o seu imóvel? Primeira coisa que você precisa saber é que tipo, tá? Que tipo de imóvel que você vai comprar. Hoje é aceito dentro do consórcio que você compre a sua casa, que você compre um apartamento, que você compre um terreno, tá? Você pode comprar todos esses tipos aí de imóveis. Uma casa, um apartamento, um terreno, desde que esse imóvel, né, ele tenha um registro em cartório. Por que, Cícero? Porque se você, por exemplo, quer comprar um terreno ou um apartamento na planta, tá? Um apartamento aí que está na planta. Você pode comprar? Não, não pode comprar. Por quê? Porque ele não tem isso aqui, ó. Ele não tem registro. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que para você comprar, deixa eu colocar aqui em negrito, você precisa comprar um imóvel, se for comprar uma casa, um apartamento ou um terreno, ele vai ter que estar registrado. Por quê? Porque ele vai ficar, esse imóvel, ele vai ficar alienado, tá? Alienado. O que é alienado, Cícero? Alienado é quando você compra aquele imóvel através do consórcio, e aí o que vai acontecer? A administradora vai, na hora que você comprar esse imóvel, ela vai deixar ali uma restrição para venda. Porque esse imóvel, né, ele vai servir de garantia que se você não pagar, automaticamente ela tem o direito de tomar esse bem como garantia, né, do restante do pagamento. Então, por isso é que você não consegue hoje, por exemplo, comprar, não é possível comprar um imóvel de leilão, tá? Você não consegue comprar, não pode ser usado. O consórcio não pode ser usado para imóveis de leilão. Exatamente por quê? Porque ele tem um registro? Tem. Porém, tecnicamente, existe um tempo ali para pagamento, né, desse imóvel. E normalmente o que acontece é que passa por uma análise e acaba, a administradora não vai pagar, em regra geral, nenhuma administradora aceita, tá, imóveis de leilão. O que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, um terreno, né, como garantia desse imóvel, e aí você pode, se você já tem um imóvel, você coloca esse terreno, esse apartamento, essa casa, e aí pega esse dinheiro, tá? É uma burocracia que eu estou explicando aqui para que você possa comprar, né, algo de leilão, mas não diretamente. Você vai ter que colocar um terreno, um apartamento ou uma casa que já tenha registro, e pode ser seu, pode ser da sua empresa, pode ser do seu cônjuge. Você vai pegar esse dinheiro e aí vai comprar esse imóvel de leilão. E aí depois você faz a substituição desse veículo. Desse imóvel, tá bom? Então, eu não quero me ater aqui a essa informação, mas você, na maioria das administradoras, você não vai conseguir comprar um imóvel de leilão, tá? É importante você saber essa regra para você fazer um planejamento. Se você tá com essa intenção, fica até o final do vídeo para que eu possa eu vou te dar a oportunidade de você realmente saber como faz esse processo, tá bom? Então vamos lá. O tipo de imóvel tá aqui, ó. Casa, pode. Apartamento, pode, sendo que na planta não pode, tá? Um terreno, você pode também. Todos eles têm que estar registrados. Vamos lá. Outra coisa, além do tipo, a localidade, tá? O local. Aonde você pode comprar? Bom, a primeira coisa, você pode comprar na cidade, você pode comprar
no campo. Então, por exemplo, tem lá um terreno que você está querendo comprar. Pode ser na cidade, pode ser no campo, tá? Desde que todos eles têm que ser aonde? No território nacional. A maioria das cidades, das administradoras, vou colocar aqui, ó, no Brasil, a maioria das administradoras, tá? Elas aceitam que você compre dentro do Brasil. A nossa administradora, a administradora que eu trabalho, que é a Porto Seguro, ela aceita em qualquer lugar do Brasil, na cidade ou no campo, tendo registro, sempre lembrando dessa regra. Agora, tem algumas administradoras que aceitam apenas em alguns estados. Tem outras que não vão, que provavelmente vai ter uma regra de uma localidade mais específica. Vou colocar aqui algum município, mas seriam localidades, né, específicas. Específicas. E aí você tem que conhecer dentro da sua administradora aonde que ela permite que você compre esse imóvel. Por que é tão importante você saber isso? Para que você, como eu disse, você possa, através do seu objetivo, tem muita gente hoje que mora numa cidade, mas ele compra um apartamento para alugar, por exemplo, na praia. Ou, como eu já disse aqui em algumas lives, pessoas que compram um terreno, constrói um chalé e eles vão alugar através do Airbnb. Essa aula, inclusive, essa live que eu falei sobre as oportunidades com Airbnb e Uber, você precisa assistir. Se não assistiu, né, vai na descrição desse vídeo, porque eu vou deixar aqui essa live disponível para você ver, tá bom? Então, é importante você saber aqui do imóvel, qual é o tipo que você pode comprar, qual é o local que você deve comprar e que principalmente essa regra aqui, ó, ela tem que estar, tá? Ela tem que estar registrado em cartório, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, né? Outro uso que você pode ter, você pode fazer o uso para construir o seu imóvel. Você pode fazer uma reforma, você pode usar para reformar o seu imóvel. A partir do momento que você tem a cota contemplada, você pode usar para essas duas finalidades. Mais uma finalidade que você tem, você pode quitar, né? Quitar o seu financiamento habitacional. Ah, Cícero, então vale a pena eu trocar o meu financiamento que eu tenho lá no banco, lá na instituição financeira, pelo consórcio? O que eu vou te dizer? Provavelmente sim, tá? Você pode usar o consórcio contemplado para quitar o financiamento total, não de forma parcial. Então, deixa eu colocar aqui. Parcial, não. Você não pode. Por exemplo, você deve lá 100 mil reais, tá? Você deve 100 mil reais, é o seu débito, tá? É o seu saldo devedor. O saldo devedor é 100 mil reais. O que acontece? Você tem uma carta de 70 mil, tá? Uma cota contemplada. Você pode fazer a quitação? Não pode, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, você não pode fazer essa quitação. Você tem que quitar totalmente. Então, aqui, ó, tá? Tem que ser total. Então, se você tem 100 mil, 100k de saldo devedor, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma cota de 100k contemplada. Por que, Cícero? O que acontece isso? Você pode até pegar, por exemplo, essa carta de 70 mil e ir lá e dar mais 30 mil. Mas você vai ter que quitar. Exatamente pelo que nós falamos aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó. O bem vai ficar alienado. Então, ela vai... Se aqui o seu imóvel está, por exemplo, numa instituição bancária, tá? O que vai acontecer? Ela está alienado a essa, tá, instituição.
Esse imóvel está alienado a essa instituição. O que vai acontecer a partir do momento que você vai pegar o consórcio, tá? A administradora de consórcio, tá? E vai quitar. Ela vai sair daqui e vai ficar atrelado, ele vai ficar alienado ao consórcio. Então, é isso que acontece quando você quiser usar quitar o seu financiamento bancário, tá? No caso da construção, qual que é a regra? Normalmente o que acontece, tá? Dentro da nossa empresa, você tem a sua cota contemplada, tá? Você tem a sua cota contemplada, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer o uso para construir. Você já tem o terreno lá e vai construir. Eles vão... A nossa empresa, como é? São 3 fases, tá? 3 fases da obra. O início, né? Que a gente faz lá uma vistoria, tá? Então, há uma vistoria prévia. E aí, a nossa empresa vai liberar o dinheiro, tá? Para você começar a obra. Antes mesmo da construção. Então, a gente libera o dinheiro e você vai começar a primeira fase. Quando houver a segunda fase, tá? Então, segunda fase, a fase 2, o que você vai fazer? Nós vamos fazer novamente uma vistoria e liberamos o dinheiro para a segunda fase, tá? E na terceira fase, fase 3, vou colocar aqui, fase 3. Aqui, vamos trocar, fase 2. Fase 2. Na fase 3, o que a gente vai fazer? Acabou, primeira fase, né? O início da obra. Fazemos uma vistoria, liberamos o dinheiro. Vamos lá fazer uma segunda vistoria e liberamos o dinheiro. Fez essa vistoria, na terceira fase, tá? Antes da terceira fase, libera o dinheiro. E aí você completa a sua obra. O que tem que ter, Cícero, para construir? Vai precisar aqui de um alvará da prefeitura, tá? Vai precisar de um plano, né? Um planejamento, tá? Arquitetônico. Você vai pegar aí, né, um engenheiro, você vai pegar um arquiteto e ele vai te dar esse planejamento físico-financeiro, tá? Físico-financeiro. Por quê? Porque para que realmente haja a liberação desse dinheiro. Então vai precisar do alvará, porque é necessário, né? Isso junto à prefeitura, e depois um planejamento físico-financeiro. E aí você consegue construir. Quais são por exemplo, aqui, ó, a partir do momento que você tem a cota contemplada para construir, uma coisa que as pessoas perguntam, eu tenho que entregar nota fiscal, né, dos gastos que eu tive? Não, dentro da nossa não há necessidade. Dentro hoje da nossa empresa, não há essa necessidade de você fazer a comprovação através de notas fiscais. Por quê? Porque essa vistoria já determina que vai ser liberado esse dinheiro aqui. A gente confia, né, na pessoa que está fazendo ali o consórcio e, além disso, logicamente, como eu já disse, esse imóvel vai ficar alienado. Então não tem como você revender esse imóvel, porque ele está registrado já no nome da empresa, da administradora, tá bom? Para reformar, Cícero, como é que funciona? O processo é o mesmo, tá? É o mesmo da construção, o mesmo da construção. Tem toda construção, tem todo um planejamento, né? Às vezes não é necessário um alvará, porém também vai ficar alienado o seu imóvel aí para que haja a liberação dos recursos, tá bom? Então, agora nós falamos sobre os imóveis.